Estou aqui no meu escritório, Nova Prata, preparando tudo, estudando muito, né? Uma época de reflexão mais profunda. Oi, Lizinha. A mulher tem que estar sempre junto com a gente, né? Elisa, incentivando, dando força. Caríssimos, bom dia a todos. Hoje, dia 1º de junho, estamos vivendo uma grande pandemia no mundo, né? Isso está influenciando a todos. Ronaldo, Roman, meu brother, seja bem-vindo. Estamos vivendo uma grande pandemia no mundo. É um momento obscuro para todos. E eu decidi essa semana liberar muito conteúdo para todos os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, para fazer um coaching grupo, uma reflexão profunda. E a semana então ela vai de hoje até domingo e tem o propósito Semana Vida com Significado e Propósito. É sobre isso que eu vou estar trabalhando. E eu tenho certeza que se você me acompanhar, eu vou contribuir muito para a sua vida. Se você tiver tempo, se você conseguir me acompanhar, ou se você não tiver tempo, eu também tenho uma estratégia para você. Vou ter uma semana de muito aprendizado, de muita conexão, para a gente evoluir, para a gente se encontrar. Olha só. Todo dia essa semana eu vou fazer uma live às 10 horas aqui no Facebook, de hoje até sexta-feira. Então, serão aulas minhas, eu, Declei, vou estar aqui compartilhando. Hoje o papo vai ser sobre a minha história e sobre a importância da sua história na sua vida. Amanhã eu vou falar sobre comunicação, que muitas pessoas gostam de falar desse assunto, e é um assunto que eu sou apaixonado. Então amanhã o assunto vai ser diálogo, a importância do diálogo no comprometimento, nos relacionamentos. Patrícia, obrigado, né? A Patrícia vai estar comigo hoje também, hoje à noite, no Instagram. É uma semana realmente diferente. Na quarta-feira eu vou falar sobre autoconhecimento, que eu acredito que seja a chave da vida, né? Quando eu me conheço, então posso também interagir com as pessoas, me posicionar no mundo. E na quinta-feira eu vou falar sobre relacionamento. E eu gosto muito de me relacionar, por isso que eu tô aqui no Facebook. Vocês vão ver essa semana. No sábado eu vou ter Helder Camei, o mago da psicologia positiva no Brasil. Né? Vai ser no Instagram, né? Mas é uma pessoa que eu conheci lá em São Paulo e que eu gosto muito e que aceitou o meu convite para estar junto comigo aqui no sábado à tarde, às 2 horas no Instagram. E na sexta-feira também eu vou falar sobre espiritualidade, né? É um assunto que eu também amo de paixão, espiritualidade. Por quê? Porque eu sou descendente do universo, tem uma história toda, né? E eu sou uma das pessoas do universo. Então eu vou falar de espiritualidade, que é um assunto que eu amo. Eu quero que você prossiga comigo aqui, porque hoje o papo é sobre honrar e respeitar a própria história. E a nossa história nos acompanha, nos desafia, né? Muitas vezes nos faz sofrer, né? A sua história, a minha história, deixa marcas, né? Nos nossos passos, no futuro, no presente, no passado. E eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, sobre a percepção que você tem da sua história. Mas antes de eu entrar no tema da aula de hoje, eu quero falar para você que está me acompanhando, que vai assistir esse material,
que na minha plataforma www.cursos.declay.com.br eu vou liberar por 7 dias uma aula diária para aprofundar esses temas que eu trabalho aqui. Então você pode acessar lá agora mesmo, né, hoje, www.cursos.declay.com.br e vai ter uma aula sobre contexto, sobre ambiente, sobre o momento, as pessoas que você vive, para aprofundar um pouquinho esse tema do dia de hoje. Então entra lá, acessa, você vai em menu, login, faz o seu cadastro e você vai ter acesso a uma aula sobre o seu ambiente, sobre os limites e oportunidades do ambiente. Você vai ter um resumo da aula para quem é mais impulsivo e você vai ter algumas ferramentas nos anexos lá para você fazer reflexão profunda sobre você mesmo. Todo dia essa semana, de segunda a domingo, eu vou liberar uma aula por dia e as aulas vão acumulando lá e ficando disponíveis para quem quer tirar um momento para si mesmo e fazer um coaching grupo, um auto-coaching. Então essa semana eu vou ter esse bônus aí para vocês que me seguem aqui, né? Quero convidar a todos para me seguir também lá no Instagram, no @declaymastercoach e acompanhar essa super semana então que eu estou preparando para todos. Então às 10 horas da manhã eu vou estar aqui e assim até sexta, né? E no sábado eu vou estar com uma Master Coach lá de Arapiraca, região que eu trabalho, que amo demais, né? Que está sofrendo muito com a pandemia, mas com uma grande amiga lá, uma empresária, que também vai falar sobre família e interagir comigo no Instagram. Hoje à noite, lembrando então, 20 horas com a Patrícia Postal. Também tenho a minha comunidade no Facebook, que é onde eu vou atualizando, deixando resumo, desafiando as pessoas, que se chama Excelência em Propósito e Significado em 7 dias. Então quero desafiar você a me acompanhar nesses 7 dias lá na plataforma para trazer todo o seu potencial interno para a sua vida nesse momento, né, de obscuridade. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de qual o meu método de trabalho. Bem-vinda, Marli, obrigado pelo incentivo. O meu método de trabalho, o método que eu vou compartilhar com você é o seguinte: primeiro eu sempre vejo o estado desejado, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o foco. Então eu sempre olho para o futuro, né? O meu foco está no futuro, eu sou uma pessoa motivada por conhecimento e quero convidar você também a olhar para o futuro. E deixa o futuro guiar o seu agora, né? Então, se você colocar todo o seu potencial a serviço, aonde você pode chegar? E sempre a gente deve olhar primeiro para o que é possível, para o futuro. O segundo passo do meu método é olhar para a realidade, onde eu estou agora. Porque não adianta eu fantasiar um monte também se eu não valorizo onde eu estou, a experiência que eu tenho, né, o conhecimento que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, enfim, e onde eu estou com relação ao meu objetivo. O terceiro modo de trabalho meu é as opções, estratégias, alternativas, né? Então eu tenho uma meta, eu estou aqui, quais são as opções que eu tenho? As alternativas, estratégias, todas as possíveis de preferência. E por último, no meu método de 4 etapas, é o plano. É a vontade, é o desejo, é o que eu vou fazer, como vou fazer, quando, por quê, 5W2H. Então, quando eu tenho clareza desses 4 passos, fica tudo mais fácil para mim. Por exemplo, essa semana, eu quero contribuir com as pessoas com significado e propósito. Por que eu quero contribuir? Porque o coaching mudou a minha vida, né? E, caraca, mudou minha história. E me permitiu escrever minha história. Então, eu quero contribuir também, né, com as pessoas. Quando a gente está feliz, o livro da Boa Sorte fala isso, a gente quer que as pessoas também sejam felizes. Perfeito? Então a minha meta é conseguir levar uma mensagem boa para o maior número de pessoas essa semana.
qual é a realidade? A realidade é que eu estou em casa estudando muito, né, me preparando, atendo algumas pessoas por Skype, faço algumas reuniões com algumas turmas, grupos que a gente tem, né? E estou estudando muito e levando meu conteúdo para o mundo online. Então, uma forma de eu atrair as pessoas, a minha realidade é essa. As opções que eu tenho, eu posso ficar só estudando ou posso levar conhecimento para as pessoas, aplicar práticas de marketing, de vendas que eu conheço, para melhorar os meus negócios na área virtual, né? Que eu já sou conhecido na área presencial, quero melhorar o meu posicionamento. Então, e por último é a vontade, quer dizer, acordar cedo, produzir conteúdo a semana passada toda para a plataforma e agora acordar cedo e levar, abençoar as pessoas e me conectar com pessoas com conhecimentos diferentes do Brasil todo para atingir meu objetivo. Eu tenho uma vontade muito grande de crescer muito, sem parar. E para isso eu sei que eu preciso das pessoas. Então, se eu puder contribuir com você e com as pessoas, eu vou continuar evoluindo. Se eu ficar me escondendo, aí eu vou ter limitações. Quero agradecer vocês que estão aqui me acompanhando ao vivo. Agradecer muito. Porque vocês compartilham a minha história, compartilham a minha vida. E é sobre isso que eu quero discorrer e quero refletir com você hoje. É sobre a percepção que você tem da sua própria história. Todos nós, na nossa infância, né, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, passamos por experiências que marcam a nossa vida e nos acompanham na nossa mente. Muitas vezes a gente acessa essas histórias, a gente conhece essas histórias. Muitas vezes as histórias simplesmente nos conduzem. Então é sobre isso que eu quero refletir nesse dia, desafiar você. E dizer para você que o grande aprendizado que eu tenho, que eu tive, que eu tenho e estou vivendo, experienciando na minha jornada é o silêncio. É aprender a ficar quieto. E eu gosto muito pela manhã, porque eu acho que pela manhã a mente está com mais energia. Então eu fico em silêncio toda manhã e vou me conectando comigo, com as experiências que eu vivi, vou me conectando com o que eu estou fazendo, com o que eu tenho que fazer e aí eu vou me conhecendo. Então o tema de hoje é honre e respeite a sua história. E aí, obviamente, você deve estar pensando qual é a história que eu conto para mim mesmo da minha história. Porque a sua história não necessariamente é a história que você conta para você, mas é a forma como você interpretou a sua história. Então você viveu experiências que para você podem ter sido muito difíceis, mas para as outras pessoas pode ser que sejam normais. Então é interessante como a gente olha para a nossa história. E eu aprendi, refletindo sobre a história, e você deve concordar comigo que nós temos o nosso passado, né? Nossa história, normalmente a gente olha como nosso passado. Então o que você viveu no passado que impacta você agora? E eu queria dizer para você que você passou por o que você precisava passar, né? E aí, falando do passado, eu não tenho como não falar da sua infância, que é um momento marcante da vida. E não tenho como falar dos seus pais, porque a sua primeira experiência foi com seus pais. Então a mãe na nossa vida, a mãe é a raiz das coisas, é o afeto, é o amor, representa isso na sua vida. Como é que está a história que você conta para você mesmo com relação à sua mãe? A nossa mãe é o amor, é o acolhimento, né? É o afeto, perfeito? É a conexão mais profunda com a nossa existência, né? Nossa mãe. E qual é a história que você conta para você mesmo da sua relação com seu pai? Então o pai é a relação com o universo, é a nossa referência.
pai e a mãe é Deus para o filho. Talvez você até possa ter dificuldade com seu pai e sua mãe, mas qual que é a percepção que você tem deles e qual que é a realidade deles e qual que é a história que eles viveram? Então eu posso dizer, e eu adoro afirmar isso, que você foi feito num momento de intensa motivação, né? Pelo menos no momento que você foi feito, eles estavam motivados. Outra coisa que eu posso dizer para você do pai e da mãe, que ninguém ama que nem um pai e uma mãe os seus filhos. Perfeito? Então, a mãe e o pai faz tudo pelos seus filhos. Pelo menos é essa o que eu percebo da minha história. A minha mãe sempre me incentivou para estudar muito, né? E o meu pai sempre me apoiou em tudo aquilo que eu... E o meu pai tem muita fé, e acredito que eu levo essas duas características positivas do meu pai e da minha mãe. Obviamente, algumas coisas negativas da minha existência, da minha própria experiência, mas o que eu acredito que deve nos guiar é as coisas boas, né, dos nossos pais. E o seu passado na escola, o seu passado na infância, né, o seu passado com os seus amigos, as experiências boas e as experiências não tão boas. Então, quando a gente olha para o passado, é importante a gente perceber que você tem o poder de mudar o seu passado agora, através do trabalho da ressignificação ou da sua percepção, né? Da percepção que você tem dos eventos. Então, olhe para o seu passado com amor, né? Olhe para a sua história com amor, honre e respeite a sua história, porque você existe no agora. O que passou, passou, mas guia você agora, está presente na sua memória. Então é importante a gente conhecer o nosso passado para alterar ele agora, porque agora você tem, né, o presente é o que representa você. A história que você está construindo agora depende de você. Muitas pessoas ficam a vida toda culpando a sua história, mas chega uma hora da sua vida que você tem que assumir a responsabilidade por você mesmo e começar a construir a sua história. Então, quero dizer para você que quando você se apresenta, fale do que você está vivendo hoje e não fique preso nos acontecimentos difíceis, nas memórias que limitam você, né? E o nosso futuro? Pois bem, o nosso futuro é para construir a história que nós queremos deixar para o mundo, mas que também é construída hoje. Por isso que é importante projetar o futuro, para você ir construindo a história hoje. Falando da história, dizer que nós somos influenciados pela nossa história o tempo todo, né? Porque é a nossa história, é o nosso contexto, é a nossa cidade, é o nosso estado, é a escola que a gente frequentou, é a nossa família. Então nós somos influenciados e também nós influenciamos o ambiente. E a maioria dos problemas vem de fora, vem do ambiente externo, né? As preocupações vêm do ambiente externo, perceba. A culpa, a insegurança, a situação financeira, as paixões, o sucesso profissional são preocupações externas que muitas vezes nos afastam da nossa essência, né? Por que eu estou falando isso? Porque a sua história, o seu contexto influencia você e muitas vezes tira você do foco. E aí você fica querendo mostrar para os outros o que você não é, né? Fica refém dos acontecimentos externos. E aí a sua vida pode virar um problema, porque tudo que acontece, né, pode ser um problema. Já tem pessoas que tudo que acontece transformam em bênçãos, né? As experiências emocionais que nós vivemos, elas ficam gravadas na nossa memória. E elas acabam conduzindo a nossa vida. E como é que a gente consegue apagar as experiências que a gente fez, as nossas memórias da nossa vida? A gente não consegue apagar.
a gente consegue fazer outras experiências, né? Outras experiências positivas. Então, falando isso, eu imagino que você fica refletindo a sua história e fica refletindo como acontecimentos, memórias, fatos acabam interferindo na sua rotina agora. Perfeito? Então é importante refletir, importante conhecer a nossa história e como isso interfere no agora. Porque a nossa percepção acaba definindo a forma como a gente vive. A maioria das pessoas está presa a limites, né? Então, na nossa história, no nosso ambiente, tem limites e tem oportunidades. Quem é que não tem dificuldade aí? Quem é que não viveu, não passou por experiência difícil? Todos nós passamos por experiências difíceis, por medos, por inseguranças, por dúvidas, né? Por dores profundas, muitas vezes, que nos acompanham ao longo do tempo. Mas então nós somos condenados a viver com esses limites, com essas dificuldades? Ou nós podemos transformar isso numa grande bênção? E aí eu posso afirmar para você, a única forma de transformar isso numa bênção é conhecendo, respeitando o que aconteceu, respeitando e vendo a intenção positiva das pessoas, né, que muitas vezes nos magoaram, nos chatearam, ou também se aceita, né, entendendo a nossa intenção positiva, porque muitas vezes o que nós vivemos e como nós processamos foi o melhor que nós sabíamos naquele momento, né? E não. Então, quando a gente conhece, respeita, olha para trás com amor para a história, para os pais, para as experiências que a gente viveu, a gente começa a ver que nós temos a responsabilidade da forma como nós interpretamos essas coisas. Então eu queria convidar você nessa live a dar perspectiva para o que acontece fora, né? A gente julga muito, isso é certo, isso é errado, isso é bom. A gente analisa muito, classifica, rotula e aí cria turbulência mental. Fica querendo mostrar para os outros, né? Fica querendo a aprovação das pessoas. Então eu queria que tudo que acontece, dizer para você analisar, para não levar tudo como verdade absoluta. Inclusive os limites que você conta para você da sua própria história, né? As dificuldades da sua própria história. Se afaste um pouco, né? Dê perspectiva. Analise o que aconteceu, analise como você processou a história, perfeito? E aí você vai começar a entender que tudo que você tem, e a Patrícia já está co-criando comigo aqui, tudo que você tem é a forma como você interpreta as coisas que acontecem com você. Né, Patrícia? Autorresponsabilidade, mas eu tenho que olhar, né? Eu tenho que olhar para trás e ver que o que aconteceu e como eu interpretei o que aconteceu. E às vezes isso não é a realidade, às vezes é a minha interpretação e a minha verdade, né? Então eu preciso cuidar o que aconteceu, não ficar julgando, não ficar... e olhar a intenção positiva das coisas, né? Então eu quero dizer que quando você... O que eu quero dizer com isso tudo? Quando você está consciente da sua história, você respeita ela, né? Eu mesmo vivi por traumas na infância, né? Na infância, indo para a adolescência, eu vivi traumas que me seguem até agora. E envolvendo pessoas, né? Mas eu consegui ver a intenção e ficar com a intenção positiva das pessoas que me magoaram. E aí isso dá uma leveza para a minha vida, né? Perdoar e perceber que eu também muitas vezes agi e errei, mas eu tinha uma intenção boa ou eu não sabia como agir. E talvez dessa forma também entender os meus pais, né? Porque cada um age conforme a sua percepção. E eu tenho a minha leitura das coisas, dos fatos que acontecem, e você tem a sua leitura, que não necessariamente
é das outras pessoas. Então nós temos um ambiente externo que está fora de nós e nós temos um ambiente interno, que é o nosso interior. E qual que é o ambiente que guia você? É o ambiente turbulento, da mente turbulenta, da mente confusa, ou é a reflexão que você faz a partir do que acontece? Acho que é aí que está a grande chave do processo. E para você ter a mente mais calma, eu quero dizer que você tem que fazer silêncio. Se acalmar. O silêncio liga o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então o nosso consciente é aquela coisa mais prática, mais de agora. E o nosso inconsciente é onde estão as nossas memórias mais profundas, é onde está o nosso conhecimento, é onde está a nossa centelha divina. Então quando eu faço silêncio, quando eu me acalmo, né? Vocês podem ver que eu tenho até uma musiquinha aqui de fundo. Quando eu me acalmo, o consciente e o inconsciente ficam mais à minha disposição. Eu equilibro essas duas partes e as coisas vão ficando claras para mim. Se você silenciar, a sua mente não vai ficar turbulenta. Faça esse teste, né? Nós vivemos um período obscuro, com muita ansiedade, com muita preocupação. Então eu queria convidar você a fazer uma meditação diária. Começa aos pouquinhos, focando só na respiração. O ato de inspirar, colocar o ar para dentro de forma consciente e expirar de forma consciente. E procure não pensar em nada enquanto respira. E você vai ver que muitas coisas vão ficando claras para você. Você vai ficando consciente das preocupações, das ansiedades, das inseguranças que rondam a sua mente, né? Que muitas pessoas são guiadas pelas preocupações da vida diária. Especialmente no momento, né, que a gente tem dificuldade financeira, dificuldade com a própria saúde, não se sabe o que vai acontecer. Muitas famílias estão com dificuldade de convivência familiar, né? Então é o momento da gente refletir com mais profundidade, com mais técnica. E se você quer aprofundar o estudo sobre a sua história, acessa lá no meu portal www.cursos.declay.com.br e você pode fazer uma reflexão mais completa de tudo isso que eu estou falando, aí 10, 15 minutos de vídeo, né? Mais um resumo. Então, se você tiver tempo, olhar um pouco para dentro, acalmar a mente, né? Refletir, talvez focando na respiração, talvez ficando com a natureza um pouquinho, né? A Marli fala que como é difícil a gente se conectar com o nosso inconsciente. É preciso entender isso como facilitador para tudo. Vamos olhar aqui o que a Marli escreveu, né? Para a nossa vida. Realmente, eu quero dizer para você que o silêncio, o conhecimento está no silêncio. Anota isso, a sabedoria está no silêncio e não na confusão. É no silêncio que a gente acessa o nosso eu mais profundo. E no meio de um mundo turbulento, de mentes turbulentas, é muito difícil você não deixar o ambiente interferir na sua vida. E aí você fica preso no ambiente. E deixa de viver a magnitude do seu ser. E quando você está preso nas suas preocupações, as decisões são impulsivas. A convivência se torna difícil porque você expressa sem refletir. A alimentação, você se alimenta sem consciência do que está fazendo. Toma decisões empresariais sem consciência do que está fazendo. Então o silêncio, ele conecta você, o seu consciente com o seu inconsciente. Tá valendo a pena esse papo? Eu estou muito feliz, eu vi Nicanor,
Marcelo me assistindo, uma pessoa que eu estimo muito, né? Marli, a Elisa está me acompanhando, deixou um comentário aqui, vamos ver o que a Elisinha falou, né? Olha só, as nossas escolhas trazem um significado importante para a nossa vida. Tudo, o universo é mental. É como você processa o universo. Por isso que o coaching também faz muito sentido na nossa vida. O coaching faz muito sentido na vida. O que é coaching? É conversar com alguém, porque ou ter um amigo, né? Porque o que para mim é um absurdo, quando visto de outra perspectiva, pode me ajudar a ter clareza sobre o que acontece. Então, o desafio de hoje, dessa live, dessa conversa sobre a sua história, é dizer que a sua história interfere na sua vida e não tem como ser diferente, não tem como apagar a sua história. E aí na sua história tem traumas, tem limitações, tem dificuldades. E quando você não conhece, não cuida, não respeita isso, não entende esse mecanismo dentro de você, isso acaba aparecendo no cotidiano, nos gritos com as pessoas, né? Na tristeza, no excesso na alimentação, nos vícios, né? No grito com os filhos. Mas quando você conhece o seu interior, quando você conhece a sua história, respeita a sua história, isso pode se transformar numa grande bênção para o mundo, né? Porque em vez de você ficar chorando dos problemas que aconteceram para você, você pode ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas. E aí a vida começa a ter sentido e ter significado. Nós precisamos aprender a respirar, relaxar, olhar para dentro, porque dentro a sua percepção você tem controle. O que aconteceu na sua história e o que está acontecendo, muitas coisas fora de você, você não tem nenhum controle. Ó, a Renata está me acompanhando, o Everton, né? Então o ambiente, ele interfere em nós. Quem é que não está preocupado com o que nós estamos vivendo hoje? Agora é o seguinte, o que você pode fazer nesse contexto? Como é que você percebe o contexto? Né? Tem gente que está paralisado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Quer dizer, num ambiente inseguro eu paraliso, eu paro. Perfeito? Mas tem pessoas como eu agora, que recursos eu tenho? O que o Declay sabe? O que o Declay pode fazer? Tenho um celular, tenho um escritório, tenho alguns grupos de Facebook. Qual é a minha percepção? Vou me aproximar das pessoas. Vou retomar, vou relembrar para as pessoas alguns conceitos. Né? Vou criar conteúdo, vou me conectar com profissionais do Brasil todo para fazer lives no Instagram. Isso depende de mim, do meu interno. Vou fazer exercício físico diariamente, né? Fazer meditação, vou rezar, que eu não estava rezando. Então, como é que você percebe o seu contexto? E dizer para você que a gente tem que ter... Vocês que estão me acompanhando são pessoas que querem crescer, são pessoas que querem aprender. E isso começa pela base. Qual é que é a base? É a meditação, é o silêncio. Para a vida ter sentido, para a gente se conectar com o nosso eu interior, né? Para a gente deixar de ser refém do passado ou das turbulências, a gente precisa aprender a dar perspectiva, filtrar as coisas, se conhecer, entender o que nos incomoda, o que nos deixa chateado, e aí sim, então, decidir escolher como agir. Eu quero ler uma frase, uma expressão, e quero agradecer as pessoas que estão interagindo comigo e convidar vocês para interagir, né? Olha aqui, ó, a Patrícia, a gente está educado para ouvir o que vem de fora, aprender e ouvir o que vem de dentro é um desafio. É verdade.
né? É verdade. A gente fica muito dependente da opinião dos outros. Esse é um problemão, né? Então, isso é para falar em público, isso é para trabalhar com coaching. Se você olhar o que se fala do coaching, muita gente fala mal do coaching, né, Patrícia? Mas a gente acredita porque mudou a nossa vida. Como é que eu vou me guiar pelo que os outros pensam? Vai ter muita crítica. E aí eu posso, né? Então muitas pessoas se apavoram com o que acontece e trava. E outras pessoas... Então, ó, a Marli falou aqui, né? Para colocar que ela quer assistir posteriormente. Eu vou deixar essa live aqui, né, Marli? O Messalas, né, meu amigo que me acompanha, o limite do nosso sucesso está travado no nosso inconsciente. Devemos usar nossa história para elevar o nosso potencial. É verdade, né? Olhar para dentro um pouquinho, respeitar a nossa história, honrar e respeitar a nossa história. E aí vem uma coisa muito bonita. César do Nascimento, que prazer ver que você está aí. Estou torcendo muito por vocês, César. Honrar e respeitar a nossa história. Por que que isso é importante? Honrar e respeitar a nossa história. Porque quando eu honro e respeito a minha história, honro e respeito meus pais, honro e respeito minha infância, minha adolescência, minhas experiências positivas e negativas, quando eu entendo que isso me transformou em quem eu sou, então eu também entendo você, também entendo a minha esposa, também entendo os profissionais que convivem comigo, quando eu honro e respeito a mim, honro e respeito esse trabalho que eu estou fazendo com você, honro e respeito esse dia abençoado que eu estou recebendo, né? Essa oportunidade de falar. Então eu queria convidar você a silenciar a sua mente para dar perspectiva para tudo que acontece e para você ficar livre das preocupações do seu contexto, o que for possível, e também não se cobrar tanto para querer mostrar uma coisa que muitas vezes a gente não é, né? Tem uma frase aqui que me encanta: o autoconhecimento nos livra das amarras do poder externo, da necessidade de aprovação alheia, de ter o controle sobre tudo. Olha só, né? A gente fica muito preso às coisas de fora, o que eu posso ter, o que eu quero ter, aonde eu posso ir. A gente fica querendo que as pessoas nos valorizem, nos elevem, que todo mundo nos aceite, né? E a gente quer controlar tudo o que acontece. Isso porque é resultado que o ponto central da nossa experiência como indivíduos é interno. É o nosso eu. Né? Então, quero desafiar você a silenciar um pouquinho, acessar o seu interior, né? Olhar para dentro em profundidade, tirar um tempo para você, fazer uma reunião com o seu eu SA, né? E aí você vai ver como a vida ela tem muito mais sentido, muito mais significado. Aprender a perdoar as coisas que não ajudaram você, né, na sua história. E aceitar também que você muitas vezes errou, mas você talvez tenha feito o que você sabia. Ou simplesmente errou porque você se engana com você mesmo, eu me engano comigo mesmo, e faz parte, a gente é humano, né? E o mais importante, talvez de tudo, que a partir de agora você pode escrever a sua própria história. Você, através da percepção, através da análise, através do autoconhecimento, você pode escrever a sua própria história. Quero agradecer a cada um que caminha comigo, que interage comigo. O César, né, da dupla dos meus amigos lá de Sertão, Júnior e César,
Caraca, fizeram um curso de dicção e oratória comigo, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre comunicação aqui às 10 horas. Ele está dizendo aqui, muito obrigado, professor. Vamos ver se dá para mim ler aqui, César. Cezinha, né? Cantor maravilhoso. Eu não estou conseguindo aqui acessar tudo, mas muito obrigado, professor. Sempre um prazer ouvir você falar, poder se comunicar aqui com a gente, que a gente agradece. Júnior e César, eu estive lá em Sertão e eles queriam muito crescer e ir pelo país, estão pelo país. Eles têm uma força interior muito grande, um propósito, um amor à música muito grande. Convido todos a seguir Júnior e César lá no YouTube, né, nas redes sociais. Vamos dar uma força para que eles possam realizar esse propósito de vida. Eles têm uma história muito interessante, né, que o pai deles queria que eles fossem músicos e eles sofreram muito com a perda do pai. E acredito que esse sofrimento impulsionou eles para viver daquilo que eles mais amam. Então é um privilégio poder ter conexão com pessoas, né, que usam a sua própria história para crescer, para evoluir. Eu também, a minha história me tornou quem eu sou, me desafiou em muitos momentos, né, inclusive os limites da minha história. Eu sou coach hoje, né, porque eu queria muito evoluir também, né? Então eu quis desafiar o universo. Eu acredito no potencial de cada pessoa, eu sei do potencial de cada pessoa. Então estou muito feliz por estar aqui me conectando com cada um de vocês que está me assistindo. Quero que vocês acessem lá o meu site www.cursos.declay.com.br. Façam a aula de hoje lá, né? A aula sobre ambiente. Olhem os anexos, façam a reflexão sobre a própria história, porque é conhecendo a própria história que você entende muitas coisas que você faz hoje. Honre e respeite a sua história, né? Aproveite muito essa semana de lives, essa maratona. Hoje à noite, às 20 horas, eu estarei no Instagram com a Patrícia Postal, @TheClayMasterCoach. Espero todos vocês lá. Muito obrigado por você ter me acompanhado. Espero que isso tenha gerado uma reflexão bacana com você. Se você quiser me chamar e pedir uma ferramenta para refletir sobre sua história, você tem liberdade para me chamar. Muito obrigado a cada um, especialmente as pessoas que interagiram comigo, que sempre me acompanham. E o desafio de hoje é: tire pelo menos 30 minutos para você silenciar a sua mente, para ficar em silêncio, para não julgar nada, focar só na respiração ou ficar na natureza, né? Muito obrigado aos meus coaches, aos alunos das outras turmas, às pessoas que são meus amigos e que estão aqui comigo. E fiquem atentos, porque essa semana vai ser sensacional. Eu vou estar com pessoas maravilhosas aqui compartilhando o propósito de vida. Gratidão a cada um e até logo mais no Instagram, @TheClayMasterCoach, às 20 horas. E para quem quiser um desafio, um coach para si mesmo, entra no meu portal que está aqui na descrição e participa lá do coaching grupo gratuitamente para ter uma vida com significado e propósito. Muito obrigado e nos vemos amanhã às 10 horas ou hoje à noite no Instagram ou lá no meu portal. Muito obrigado e até logo mais.